Vamos à aula de número 1 do nosso curso aqui de Química Geral. E a gente vai falar sobre a matéria, sua classificação e as suas propriedades. Se você teve um bom ensino médio, se você sente que não existem lacunas do conhecimento quanto aos conceitos fundamentais de química, você pode pular essa aula. Agora, se você percebe que alguns conceitos você traz de modo assim ainda muito obscuro, você precisa assistir isso aqui para que de fato a gente lance a base naquilo que a gente conversa e perceba a importância de ir seguir o curso com esses conceitos bem amarrados. Para que, por exemplo, você não dê uma entrevista, como eu já vi na TV, de alguém falando que a água, esse elemento precioso... Veja bem, meu filho, a água não é um elemento. Então a gente vai descobrindo aqui, com o estudo da matéria, na verdade, com o estudo da química, como que a gente vai diferenciando, classificando o mundo à nossa volta. Então a matéria, na verdade, o que é a química? A química é o estudo da matéria, né? Química estuda a matéria e suas transformações. É isso que você lê, todo livro de química que você abre. Você vai ler essa frase. Mas o que é matéria? Outra frase que você vai ler. Matéria é tudo que ocupa, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço ou ocupa volume no espaço, beleza? Então, a matéria é o material físico do universo. E é sobre esse material que a química se debruça para estudar. A partir das suas propriedades, a gente consegue distinguir a matéria. É graças a essas propriedades, a propriedade da matéria, que a gente vai distinguindo uma da outra. Olha, essa daqui, ela se comporta assim, e esta outra se comporta de outra maneira. Mas antes de a gente chegar nas propriedades, vamos classificar a matéria. Classificar a matéria. Vamos lá. Ela pode ser classificada por 3 tipos: por estado de agregação, por tipo de substância ou por sistema. Estado de agregação. Agregar é unir, é organizar, né? Juntar, organizar. Então, é esse o termo mais acadêmico quando a gente trata estados físicos. Por estado de agregação, eu quero que você entenda o seguinte, né? O que define o estado físico? Olha só que importante. O que define um estado físico? Porque o estado físico é o estado físico. É graças à proximidade, eu vou responder aqui, proximidade e grau de agitação das moléculas. Então, moléculas muito próximas se comportam de um jeito do que outras moléculas que são bem mais afastadas, certo? Então, no sólido, vamos começar por ele. Importante, um adendo importante. É por isso que a temperatura, é por isso que a pressão, ela age diretamente sobre o estado físico. Né? Porque a temperatura, por exemplo, vai agitar mais as suas moléculas. E isso altera o estado físico. Mesma coisa da pressão. Beleza? Então, sólido. O que é um sólido? Sólido é toda aquela matéria. Sólido é aquela matéria que se comporta com a forma e o volume definido. Ou seja, as moléculas se mantêm unidas. Geralmente num arranjo definido, tá? Mas veja, não é porque se mantêm unidas e existe um arranjo definido que não existem pequenas oscilações. Elas existem, ainda que ligeiras, elas existem, tá? Então, arranjo definido, beleza? Então, essa é a característica dos compostos sólidos, beleza? E os compostos líquidos? Aqui a gente já tem volume definido e forma variável. As moléculas estão mais próximas, as moléculas estão ainda próximas, mas se movem rapidamente. Elas têm mais liberdade de movimento. Isso facilita com que elas deslizem umas sobre as outras. E é isso que dá fluidez aos líquidos. Esse deslize, esse movimento, né? E o gás, moléculas gasosas, os gases, vamos botar aqui os gases, aqui são os sólidos, líquidos e gases, possuem volume e forma
variável. Isso porque as moléculas estão mais afastadas e se deslocam em alta velocidade. É por isso que o volume do gás ele pode variar e a forma também. Se eu tenho um determinado recipiente com gás, se eu expando esse recipiente, o gás ocupa todo o recipiente, beleza? Porque de fato ele consegue se afastar, suas moléculas conseguem se afastar. Olha só que interessante, uma coisa importante. Você vai entender mais para frente o conceito, vai ficar cada vez mais claro para você no curso, o conceito de pressão. Pressão, e alguns professores talvez nem parem para te explicar, mas aqui você vai aprender. Pressão é também conhecido, é também entendido. Deixa eu subir aqui para escrever. Pressão é o choque de partículas nas paredes do recipiente. Quando você entende isso, quando você avança no curso sabendo disso, algumas coisas começam a ficar mais claras para você. Quer ver? Você sabe que no gás, né, você tem as moléculas bem afastadas, elas se chocam e elas se chocam com a parede. Beleza, então digamos que eu tenho aqui um gás, as moléculas aqui nesse espaço. Se eu comprimo, se eu diminuo o volume comprimindo ali o meu gás, concorda comigo que o choque entre essas moléculas vai aumentar? Porque agora o espaço diminuiu. Eu tinha um espaço, diminuí, e agora tem mais choque entre essas moléculas. E tem mais choque também na parede dos recipientes que a contém. Beleza? E isso caracteriza a pressão. É por isso que quando eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Olha só que interessante. Lá na frente, quando você for estudar a lei de Boyle, você vai ver que, de fato, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Por quê? Diminui aqui, aumentei a outra. É por isso que é importante você entender esse conceito de pressão. Não é o foco da aula de hoje, mas eu achei interessante ponderar isso para que você, de fato, já vá colhendo os frutos aqui das nossas aulas. Lembrem-se, o Até o Canudo, ele não tem o objetivo assim, de ser uma aula metódica, robotizada. Não. A ideia aqui é compartilhar tudo que eu vou descobrindo para que talvez alguns estalos aconteçam na cabeça de vocês, assim como aconteceu para mim. A matéria ela também pode ser classificada quanto ao tipo de substância. As coisas que nos rodeiam, vamos dizer assim, elas geralmente são composições, elas são misturas. Já adiantando o que a gente vai estudar aqui abaixo. Por quê? Veja a gasolina. Ela não é só, sei lá, a molécula de gasolina. Né? Ela é os aditivos e outros componentes que produzem ali, de fato, para que a gasolina funcione bem no seu carro. O ar atmosférico, ele não é só oxigênio. Tem ainda nitrogênio, tem argônio, tem outros gases, né? Então, há uma mistura compondo o nosso meio. Beleza? Quando eu pego dessa mistura um componente e vou estudar, então eu pego esse componente é para mim uma substância pura. Se do ar atmosférico, vem cá, oxigênio, e estudo o oxigênio e separo o oxigênio, eu tenho ali no meu sistema, no meu estudo, uma substância pura. Por quê? Porque só tem oxigênio. Se eu pego um cilindro de oxigênio, tem outra coisa naquele cilindro? Não, só tem oxigênio. Então ali dentro tem uma substância pura. E a definição de substância pura é que toda matéria que tem propriedades específicas e não varia em diferentes amostras. Então, isso é uma substância pura. Se eu pego, por exemplo, sal na minha mão aqui e água aqui na minha mão direita, espelhado para você estar à esquerda, tá? Água e sal. Antes de misturar, eu tenho substâncias puras. Eu só tenho água, eu só tenho sal. Beleza? Então, essa substância pura ela pode ser classificada entre simples e composta. Quando é que é simples? Quando é formada apenas por um tipo de átomo. Pega esse meu oxigênio, por exemplo. É só formado pelo átomo de oxigênio. Né? Então, quando eu pego só o oxigênio ou só o ozônio, e aí eu vou ter substância pura. Beleza? São substâncias formadas só por um tipo de átomo. O oxigênio. Não se confunda. Se eu misturar esses dois, aí eu já não tenho, eu já tenho um sistema. Tá? Vou explicar isso melhor aqui embaixo. Mas eu também posso ter substâncias compostas, como por exemplo a água. A água é formada por dois tipos de elementos. Tá? Tédio, o que é um elemento? Elemento é o conjunto de átomos formado pelo mesmo número atômico. O que define um elemento químico?
o seu número de prótons, o seu número atômico, beleza? Então, o hidrogênio, qual é o número atômico do hidrogênio? 1, não é? Então, a gente tem 1. E do oxigênio, a gente tem o número atômico 8 e do outro hidrogênio 1. Esse átomo de hidrogênio aqui da ponta é igual a esse outro átomo de hidrogênio. Por quê? Porque eles possuem o mesmo número atômico. Então, eles são uma classe, eles são um dos 118 elementos da tabela periódica. Certo? Então, quando a minha substância ela é composta por mais de um elemento, mais um tipo de átomo, a gente tem uma substância composta. Agora, quando eu só tenho um tipo de átomo, por exemplo, O3, N2, gás nitrogênio, gás hidrogênio, aí eu vou ter uma substância simples, beleza? Agora vai ficar claro para você. Olha só, vimos isso e aí sim, por que os alunos confundem? Porque agora você vai classificar por sistema. Aqui sim, você vai classificar como substância pura ou mistura. Beleza? Aqui, nessa fase. Então a gente tem a classificação por estado de agregação, por tipo de substância, simples ou composta, ali na sua composição atômica. E agora a gente vai ter por sistema. É uma substância pura ou é uma mistura? Então, a minha água e o meu sal, quando estão separados, são substâncias puras. Só tem água, só tem sal. Quando eu misturo, aí é uma mistura. É quando a matéria é formada por duas ou mais substâncias. Né? E essas misturas elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, uniformes, apresentam uma fase. Quando a gente fala em fase aqui na química, a gente fala em aspecto, é muito mesmo essa questão da aparência. Você olha e vê apenas uma fase. É necessário levar em consideração uma coisa. Não é o padrão de classificação, se é homogênea ou heterogênea, o padrão não é o olho. Ainda que a olho nu a gente classifique lá claramente algumas substâncias. Mas leva-se em consideração para essa classificação os instrumentos ópticos mais simples, né, como o microscópio. Então, por exemplo, o sangue. Você vê que o sangue na sua mão, você ó, uma fase, eu só estou vendo um vermelhão, não estou vendo, sei lá, um vermelhão branco, não, estou vendo só o vermelho. Mas quando você leva em consideração o instrumento óptico, o microscópio, você vê a plaqueta, você vê o plasma, aí você vê, olha, não pode ser uma mistura homogênea, porque aqui claramente tem as fases definidas. Outro exemplo, o leite. O leite você olha, bem, só estou vendo um brancão, o meu olho me engana, portanto, quando levo em consideração o instrumento óptico mais simples. Porque aí você vê que o olho é uma mistura também heterogênea, porque varia a aparência conforme a amostra, né? Pela amostra, no caso. Beleza? Então, só é importante isso. As misturas homogêneas também serão chamadas, é importante essa definição, de soluções. Tá? Para que quando você chegue lá na físico-química, você não fique um pouco perdido. Tá? Então, essa é a classificação da matéria. Vamos agora analisar as propriedades das substâncias. As propriedades elas podem ser classificadas quanto à quantidade de amostra. Por exemplo, propriedades podem ser definidas quanto à quantidade da amostra. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. E é isso eu vou chamar de propriedade extensiva. É uma característica extensiva da minha matéria. Perdão, da matéria não, da propriedade. Tá? Então, por exemplo, o volume e a massa são propriedades extensivas. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma garrafa de água de 1 litro e uma de 2 litros, qual tem mais massa? Ou ainda, qual tem mais volume? Você vai dizer que é de 2 litros. Então você acabou de dizer o seguinte, olha, essa propriedade, a volume e a massa, depende da quantidade de água que eu tenho, da quantidade de matéria. Beleza? Então são propriedades que dependem da quantidade. Mas existem propriedades que independem, olha só que interessante, independem intensivas, independem da quantidade de amostra, da quantidade de matéria. Por quê? Digamos que eu vou pegar essas mesmas duas garrafas, a garrafa de 1 litro e a garrafa de 2 litros só de água, tá? E eu boto as duas para ferver, coloco em recipientes e boto as duas para ferver. Qual
vai ferver mais rápido? Ou melhor, qual vai evaporar, no caso, mais rápido? Qual vai chegar à sua temperatura de ebulição mais rápido? Ambas. Ambas, porque a temperatura de ebulição, a temperatura, é uma propriedade intensiva. É uma característica que não depende da quantidade da amostra. Então não é só porque essa daqui tem pouca água que ela vai ebulir mais rápido. Não. E a outra vai demorar, não é isso, tá? Independe. A densidade também. E uma coisa interessante é que algumas dessas propriedades provém de duas extensivas. Por exemplo, vamos pegar aqui a densidade. A densidade é o quê? A densidade é a massa, a relação entre a massa e o volume, correto? Ora, a massa é uma propriedade extensiva, o volume também. Então, essa relação entre duas propriedades extensivas gera uma propriedade intensiva, beleza? As propriedades também podem ser classificadas. As propriedades também podem ser físicas ou químicas. Físicas é aquilo que não altera a identidade e a composição da substância, por exemplo, a cor, o odor, a densidade, a dureza, enfim. E também podem ter características químicas. Descrevem como uma substância pode se transformar ou reagir para formar outra substância. É como se fosse uma tendência, né? Determinado material, determinado metal tem mais tendência, ele é mais reativo, ele tem mais tendência a se oxidar com oxigênio, pelo oxigênio. Entendeu? Então, é uma propriedade química desse material. Agora, uma cor é uma propriedade física. Não altera ali a composição. Quando a gente fala assim de identidade, composição, a gente está falando a nível atômico, a nível estrutural, de ligação, de formação das moléculas. Beleza? Então, isso também vale para as transformações. As transformações elas podem ser físicas ou podem ser químicas. Quando eu altero a composição, a substância, né, convertendo-a em outra quimicamente diferente, então eu tenho uma transformação química. Mas se não acontece uma transformação química, se a composição ela permanece física, né, não converti em outra substância, só porque alterei algo, é uma transformação física. Por exemplo, se eu tenho aqui esse papel formado ali principalmente pela molécula de celulose, e aí se eu amasso o meu papel, eu continuo tendo papel? Alterei a composição? Não, né? É papel, mesmo que seja amassado, mesmo que seja picotado. Uma água que passa do estado sólido para o estado líquido, mudou a composição? Ficou, sei lá, H2O alguma coisa? Não, continua sendo água, beleza? Agora, se eu altero, por exemplo, quando eu pego a gasolina e queimo, ali eu estou produzindo outras substâncias. Então, as transformações elas podem ser nesse nível. E com isso a gente mata os principais conceitos de química geral ali do nossa base. Agora, com essas informações, a gente pode muito bem estar seguro quanto àquilo que a gente vai desenvolver no curso. E é isso, vamos até a próxima aula do Até o Canudo.